E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar num assunto super sério, mas que é fundamental para a vida de todo mundo: a regulamentação de segurança contra incêndio aqui no Brasil. Pode parecer uma teia de regras complicadas, mas no fundo tudo isso tem um único e grande objetivo: proteger vidas. Pensa comigo, quando a gente entra num shopping, num cinema, num prédio comercial, o que realmente impede que uma tragédia aconteça? Pois é, não é sorte não. Existe todo um sistema pensado com leis, normas e, claro, profissionais muito bem treinados. E é exatamente esse sistema que a gente vai desvendar junto hoje. E para a gente não se perder no meio de tanta regra, olha só como vai ser nosso caminho. Primeiro, vamos entender o porquê de tudo isso, essa rede de proteção. Depois, a gente desce para a base da lei federal, sobe para os detalhes das normas técnicas, vê o que acontece com quem não cumpre as regras e, no final, a gente junta tudo para ver como o sistema funciona de forma integrada. Então, vamos lá, começando pelo começo. Afinal, por que essas regras todas existem? Qual é o grande propósito por trás dessa rede de proteção toda? Olha, a resposta está bem clara nos decretos estaduais. E o foco principal, número 1, é proteger vidas. Mas não para por aí. As regras também servem para dificultar que o incêndio se espalhe, para diminuir o prejuízo para o patrimônio e para o meio ambiente e, claro, para garantir duas coisas essenciais: que todo mundo consiga sair do local em segurança e que as equipes de resgate consigam entrar e fazer o trabalho delas. É uma visão completa, sabe? Certo! Agora que a gente já sabe o porquê, vamos descer para a base da nossa pirâmide, as leis federais. São elas que dão as cartas, que estabelecem as regras do jogo que valem para o país inteiro. É aqui que a gente define os jogadores principais e as obrigações gerais. E aqui tem uma lei que é um verdadeiro divisor de águas, a de 2009. Ela foi super importante porque oficializou, regulamentou a profissão de bombeiro civil. Esse profissional é aquela peça-chave, sabe? A primeira linha de defesa e combate a incêndios dentro de uma empresa, de uma edificação. E essa lei não foi nada genérica, não. Ela foi bem específica, criando uma hierarquia bem definida. Temos o nível básico, que é o combatente na linha de frente, o líder, que já tem uma formação técnica e comanda uma equipe, e o mestre, que geralmente é um engenheiro, o responsável por todo o departamento de prevenção daquele lugar. E claro, para que esses profissionais possam trabalhar direito e com segurança, a lei também garantiu uma série de direitos. Coisas como a jornada de trabalho de 12 por 36, o direito a um uniforme especial, seguro de vida, o adicional de periculosidade de 30% e, um ponto crucial, a obrigação de passar por reciclagem de tempos em tempos. Afinal, eles precisam estar sempre prontos e atualizados. Agora atenção para esse ponto, que às vezes gera confusão. A linha de comando. O bombeiro civil é o especialista daquele local, treinado para dar a primeira resposta. Mas a partir do momento em que o Corpo de Bombeiros Militar chega na ocorrência, a lei é claríssima. A coordenação e o comando de tudo passam a ser com exclusividade da Corporação Militar. Isso é para garantir uma resposta única e organizada. Ok, a gente falou bastante dos profissionais. Agora vamos falar um pouco da estrutura. E aqui entra a famosa NR23, a Norma Regulamentadora 23. E o detalhe importante é, essa regra vale para todas as empresas, não importa o tamanho ou o ramo, sem exceção. E o que essa norma diz, afinal? Basicamente, ela cria 4 pilares que não dá para negociar. Toda empresa, sem exceção, precisa ter alguma forma de proteção contra incêndio, saídas de emergência que sejam suficientes para todo mundo, equipamentos básicos para um primeiro combate ao fogo e, tão importante quanto os equipamentos, gente treinada para saber usar tudo isso. Não adianta ter o melhor extintor se ninguém sabe como operar, né? Certo, até agora a gente viu as leis federais, que basicamente dizem o que tem que ser feito. Mas como? Como se faz isso na prática? Qual tipo de extintor usar? Quantas pessoas precisa ter na brigada? É aí que a gente sobe mais um degrau e chega nas normas técnicas. Mas antes de entrar nelas, a gente precisa entender rapidinho o que é normalização. Pensa assim, é como criar uma língua universal da segurança. É o processo de criar padrões, regras iguais para todo mundo, para que as coisas sejam feitas do mesmo jeito, buscando sempre a ordem e, claro, a segurança máxima. E é essa normalização que gera a norma técnica, a famosa NT ou a NBR. Pensa nela como se fosse o manual de instruções detalhado da lei. É o documento que vai dizer, tintim por tintim, as regras, o passo a passo, as características de como colocar em prática aquilo que a lei exigiu de forma geral. É o verdadeiro como fazer. E para isso ficar bem claro, vamos ver uns exemplos.
A NBR 14608, por exemplo, é a que vai dizer exatamente quantos bombeiros civis um lugar precisa ter, com base no risco e como tem que ser o treinamento deles. Já a NBR 14276 vai detalhar tudo sobre as brigadas de incêndio, quem pode ser, como treinar, como agir, ou seja, as normas transformam a lei em ação prática. Opa, só uma pausa rapidinha aqui. Se essa explicação toda está ajudando a clarear as coisas, que tal dar uma força para o nosso trabalho? É só se inscrever aí no canal e já deixar aquele like. Ajuda demais a gente a continuar produzindo material assim. Valeu! Beleza, então a gente tem as leis, que são o quê, e as normas, que são o como. Mas, e aí? O que garante que tudo isso vai sair do papel e ser seguido à risca? Bom, é aqui que entra a camada da fiscalização e, claro, das consequências para quem não anda na linha. A primeira resposta, e talvez a que mais chama atenção, é no bolso. As multas por não estar em conformidade com as regras podem chegar a impressionantes 40 mil VRTs. VRT é a sigla para Valores de Referência do Tesouro Estadual. Resumindo, é muito dinheiro. É uma quantia pensada para, de fato, desestimular qualquer tipo de negligência. Mas, não é só de multa que a gente está falando, não. As coisas podem ficar bem mais sérias. As penalidades podem ir desde a interdição do prédio, ou seja, fechar tudo, até o embargo de uma obra que está irregular. Podem também apreender materiais, suspender o cadastro da empresa e, no caso mais grave de todos, cassar o alvará de funcionamento. Aí o negócio fecha de vez. O risco é altíssimo. Chegando na reta final da nossa análise, vamos agora juntar todas essas peças do quebra-cabeça. Porque é fundamental entender que nenhuma dessas camadas, lei, norma, fiscalização, funciona sozinha. Elas foram desenhadas para formar um sistema integrado, uma engrenagem onde uma peça depende da outra. Então, se a gente fosse resumir tudo numa fórmula bem simples, seria assim. A lei federal diz o que precisa ser feito. As normas técnicas chegam e explicam como fazer isso em detalhes. E a fiscalização estadual entra como a garantia de que tudo vai ser cumprido. A soma desses três elementos é o que forma esse robusto sistema de proteção que a gente tem. É isso, pessoal. Agradeço demais a companhia de quem ficou até aqui para entender melhor esse sistema tão importante. Se essa análise foi útil, não se esquece de se inscrever para não perder os próximos materiais e, claro, deixar o like para dar aquela força para o nosso trabalho. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. A gente viu um sistema complexo, cheio de leis, normas, fiscalização, mas será que só ter tudo isso no papel é o suficiente para garantir a segurança de todo mundo? Ou será que a responsabilidade final vai além e depende de uma cultura de prevenção que precisa ser compartilhada por cada um de nós todos os dias? Fica a pergunta no ar. Até a próxima!